Pronto, amigos, agora você está começando realmente os cálculos da estequiometria. Agora sim você vai trabalhar baseado naquilo que a estequiometria cobra mais. Então agora eu vou aparecer aqui para você, para jogar duro. E aí eu vou lhe dizer, viu? Nós estamos fazendo um trabalho fantástico para você poder tirar sua onda tranquilo. Vamos começar a resolver agora, vamos ver cada caso separadamente. Você comprou o seu pacote, você vai ter uma aula de primeira. Hoje agora você vai ter relação de massa, depois você vai ter relação de mol, relação de moléculas. Na verdade, você vai ter todas as opções possíveis, tudo que a estequiometria pode lhe cobrar. Lembrando que isso aqui é básico, estequiometria básica. Depois lançaremos o pacote, misturando vários assuntos para poder aprofundar mais o conteúdo para aqueles que precisam. Então aqui você vai trabalhar com a base da estequiometria, que é importante para todos. E eu vou começar, vou ficar indo para lá e para cá, como você já me conhece, para você poder tirar sua onda, tá certo? Veja bem, deixa eu pegar aqui a primeira questão, vou sair aqui para você poder perceber, ó. Pararam. Vem aquele texto normal, tranquilo, viagem, não sei o que e tal. O que interessa aqui é o seguinte, ó, quando você vem. Nas viagens espaciais, o dióxido de carbono produzido pela respiração dos astronautas na espaçonave pode ser removido pela reação com óxido de cálcio, o que leva à formação de carbonato de cálcio. Nas questões de aprofundamento, essas reações às vezes não são dadas, você precisa saber fazer. Mas no caso aqui da nossa base, a gente vai pegar já tudo prontinho, até porque a maioria dos vestibulares hoje já trabalham com a reação dada. Agora preste bem atenção. Se durante a expedição espacial forem consumidos aqui, ó, primeiro dado, ele vai fornecer estequiometria, cálculo isso aqui, ó. Ele vai fornecer para você um dado e vai fazer uma pergunta. Sempre vai ser assim. Um dado e uma pergunta. No aprofundamento podem ter 2 dados ou coisa do tipo e mais de uma pergunta. Só que agora é assim, vai dar uma coisa e pedir outra. Então preste bem atenção. Olha o que ele fala pra gente aqui, ó. 28 gramas de óxido de cálcio. Então a primeira coisa que você vai fazer aí no seu papelzinho que você está anotando, primeira coisa é pegar aqui, ó. Esse cara aqui é o óxido de cálcio. Como é que eu vou saber? Bom, primeiro tem que ter cálcio. Então esse aqui não vai ser. Esse aqui não é um óxido. Por que não é um óxido? Porque ele tem 3 elementos. Para ser um óxido, precisaria ter dois elementos. Aí você tem aqui, ó, esse aqui é o óxido de cálcio. Então, das 3 substâncias, ele já falou de uma que é o óxido de cálcio. Aí você diz, e agora? Qual a massa de dióxido de carbono? Perceba bem aqui agora para você poder jogar duro, ó. Foram consumidos 28 gramas de óxido de cálcio, então essa substância você circula. Qual a massa de dióxido de carbono? Que é esse aqui, ó, dióxido de carbono. Então quer dizer 2 oxigênios com carbono. Identificar a substância é muito importante para quem não tem a base. Aquele que já tem base pode até pular essa parte, porque o que interessa vai vir depois. Então veja bem, você vai fazer o que? Passo a passo. Circula esse e esse. Ah, mas essa substância aqui, essa não interessa para a estequiometria nessa questão. Por quê? Porque ele não falou nada a respeito, não pediu nada, nem deu nada. Então vai ser sempre assim, sempre com 2. Ele vai pedir uma ou outra para você poder ficar tranquilo, despreocupado. Esse negocinho aí que deu um pouquinho para lá foi o cachorro safado que está ali deitado e aí acabou mexendo aqui no tripé. Mas a gente vai jogar duro, fica tranquilo, fica quietinho aí, viu? Então veja bem, como é que funciona o negócio aqui, ó. Você vai circular essa e essa. Agora o que é que eu tenho que fazer? A relação é massa e massa. Por que massa e massa? Porque ele deu a massa do óxido de cálcio e ele está pedindo a massa do dióxido de carbono. Aí você fala, então como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa aqui agora, toda hora é a primeira coisa, né? É ler a equação. Ler a equação. Como é que eu leio a equação? O que é que você está vendo aqui? Qual é a massa dessa substância e qual é a massa? Bom, aqui você vai ver o seguinte, ó. A massa do CO2 é 44. Por quê? Porque o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então se você fizer 2 vezes 16 dá 32. Mais 12 do carbono você tem 44. Então o CO2 tem 44. E o CaO é mais fácil. Por quê? Se o Ca é 40 e o O é 16, então aqui você tem 56. Aí você diz, para que me serve isso? Serve para o pontapé inicial. 44 gramas dessa substância reage com 56 gramas dessa substância. Isso aqui é o que está na estequiometria. Isso não vai mudar nunca. Isso aí é a massa molar, a massa da tabela periódica, a massa que vai ser sempre a mesma para você. Ele vai lhe dar o valor e você só vai ler. Você vai ler. O que é que eu estou lendo? 44 reage com 56. Agora ele quer saber qual a massa
qual a massa, para reagir com 28, que foi o que ele lhe deu. E aí você acabou de resolver seu primeiro problema de estequiometria básica. Ele deu uma massa e pediu a outra. Então eu faço a leitura da massa molar, essa massa está para essa, e aí você teve a massa para 28. Aí você diz, e aí? Desculpa aí, que aqui bicho pega. Aí você diz, como é que eu faço isso? Repare que aqui a gente já viu, você já viu as leis das proporções e deve ter visto que aqui, ó, 28, se você tem uma matemática razoável, você percebe que 28 é metade de 56. Então se você pegar isso aqui, ó, você vai achar essa massa aqui 22. Por que 22? Se isso é metade disso, então isso aqui vai ser a metade disso também. Então a metade de 44 é 22 e você acaba de resolver o primeiro problema tranquilamente. Então é assim que você faz leitura de massa e depois coloca os dados. Ah, mas não entendi muito bem, não se preocupe, vou lhe dizer uma coisa, você não aprende de primeira não, viu? Aqui você vai pegando no tranco, aí você vai devagarinho, depois você vai ficar craque. Chega na nossa última aula, seu pacote completo, você vai resolver qualquer problema de estequiometria básica. Então preste bem atenção aqui agora, ó. Vamos partir para... Tinha um negócio aqui no meu olho. Vamos partir então, assim. Aqui na verdade eu também coloquei assim, ó. Para quem preferir, para quem não pegar a lei das proporções, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar o cruz credo da regra de 3. Você faz 50, a massa vezes 56, 44 vezes 28. Ou seja, a massa que você quer, esse vezes esse vezes esse, dividido por esse. Se você fizer isso, você vai achar os mesmos 22. Então é uma questão de opção. Você escolhe a matemática que você achar melhor. Porque o grande problema da estequiometria não é ter o entendimento disso aqui não. Às vezes o cara erra mais a conta e fala que o problema é química, quando na verdade o problema é matemática. Mas a gente chega lá, vamos chegando lá. Vamos ver aqui agora então a questão 2. O gás hilariante, aí ele vai dizendo pra gente, ó, N2O é utilizado em alguns consultórios odontológicos, blá 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 blá. Bom, vem aqui o texto e vem a reação, reação bacana. Aí você diz, e agora? Ele dá as massas molares do nitrato de amônio e do óxido nitroso, respectivamente. Isso aqui é uma coisa importante na leitura da equação, da questão, viu? As massas molares do nitrato de amônio, que é esse, que é nitrogênio com amônio, e do óxido nitroso, aqui é a água, o óxido nitroso seria esse aqui. Aí ele fala, respectivamente. Ou seja, essa massa é desse e essa massa é desse. Outra coisa que algumas pessoas se atrapalham, pode parecer besteira, mas que para muitos não é quando ele vem assim, ó, esse menos 1. Esse menos 1, na verdade, quer dizer o seguinte, que aqui é 80 gramas por mol. Qualquer grandeza elevada a menos 1, quer dizer que é por aquela grandeza. Por exemplo, metro vezes segundo a menos 1, por segundo. Grama vezes hora a menos 1, grama por hora. Então quer dizer, toda vez que ele coloca o menos 1 é para não botar aquela barrinha. Se você fala assim, a massa molar é 80 gramas por mol, que é a mesma coisa de grama vezes mol menos 1. Porque se você pegar o mol que está no denominador e jogar para cima, o expoente fica com sinal trocado. Ah, rapaz, é isso aí. Então vamos lá. Determine. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para outra. Não, agora não. Eu não era para eu fazer isso não, mas eu fiz, tudo bem. Determine a massa de nitrato de amônio. Então cadê o nitrato de amônio? Tá aqui, você vai circular esse cara, ó. Nitrato de amônio. Que deve ser utilizada para produzir 8,8 gramas de N2O. Então esse aqui, ó. Repare que você tem de novo 3 substâncias e o que interessa é essa e essa. E mais uma vez a relação, nós estamos trabalhando com a primeira aula de cálculo mesmo, que é massa. Então repare que a relação é massa e massa. Como é que fica massa e massa? 80 gramas, 44 gramas. Determine a massa que deve ser utilizada para produzir 8,8 gramas. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ler a equação. Essa e essa. Qual é a massa dessa substância? 80 gramas. Que está para. Qual é a massa dessa substância? Qual é a massa dessa substância? 44 gramas. Que ele já tinha dado pra gente aqui. Então isso aqui não vai mudar nunca. 80 está para 44. Logo, ó a pergunta aqui, ó. Determine a massa de nitrato de amônio. Então, embaixo do nitrato de amônio, embaixo dele, você quer saber a massa. Se ele quer que você determine a massa de nitrato de amônio, você vai achar a massa para 8,8 gramas de N2O. E aí você acabou de resolver o teu problema. Agora, cuidado para não fazer, às vezes a pessoa atrapalha aqui, que às vezes o cara coloca no lugar errado. Mas como é que eu não vou colocar no lugar certo? É só ler com atenção. Aqui por isso que é bom você colocar tudo embaixinho aqui, ó. Nitrato de amônio, 80 gramas. N2O, 44 gramas.
Então 80 está para 44. Beleza. Se ele quer a massa do nitrato de amônio, embaixo do nitrato você chama de X ou chama de M, está para 8,8 gramas de N2O. Essa substância aqui, ele quer saber para 8,8 gramas. Que às vezes o cara fica confuso porque ele coloca nos lugares errados, mas lendo com atenção, você vai acertar tranquilamente, sem maiores problemas. Então veja que aqui você tem 80 está para 44 sempre. Agora ele quer saber a massa para 8,8. Você diz, e aí? E aí que você tem aqui, se você quiser, dá 16. Por que dá 16? Porque se você fizer, se você quiser, 44 dividido por 8,8 vai dar 5. Mas aí depende da sua matemática. E aí você ia pegar 80 dividido por 5 daria 16. Ou então, você pode fazer assim, né? 80 vezes 8,8 dividido por 44. Quem tiver habilidade matemática, de novo, 44 por 8,8, você vai dar assim, ó, pá, pá, aqui vai dar 5. 80 dividido por 5 vai dar o 16. E você matou o segundo problema tranquilamente. Vai percebendo que é sempre a relação 2 a 2. Eu vou demorando um pouco, repetindo bastante nas primeiras aulas, para depois você andar sozinho, para você poder jogar duro, que o objetivo é esse, não tornar você dependente, e sim independente, é exatamente o contrário. Agora 3, ó a pergunta dele. O oxigênio pode ser obtido no laboratório por aquecimento. Quantas moléculas de oxigênio? Então agora veja que a pergunta é quantas moléculas. E é de quem? De oxigênio. Então o oxigênio está aqui, você circula ele, e ele fala de moléculas. Moléculas pela decomposição de 24,5 gramas de KClO3. Então essa substância aqui, ó, essa substância aqui. Ó. Então a relação é essa e essa. Esqueça essa substância, não interessa pra gente, não interessa pra nada, pra nada. Você diz, e aí como é que eu faço então? Bom, aqui ele quer massa dessa, você bota aqui, ó, M, e aqui é moléculas. Então vamos fazer a leitura. Como é que é a leitura? Ó, 2 vezes 122,5 gramas. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 mol e a massa dele é 122,5 gramas. Então a equação está me dizendo que 2 vezes 122,5 gramas corresponde a quem? Ó, olha aqui que ele quer de oxigênio, né? Quantos mol tem aqui? 3. Então veja aqui, ó o que a gente vai fazer. Ó. 3 vezes, vou até passar de lado aqui, mudar de lado, para você perceber. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ah, mas aí ficou chato. Calma, que isso aqui é só leitura. O que é que você está lendo aqui? Esse e esse. Massa, moléculas. Qual é a massa dessa substância? 122,5, que está dado. Logo, eu multiplico por 2, que aqui eu tenho 2 mol. Quantas moléculas tem nessa substância? Número fixo, número de Avogadro. Isso aqui, sempre que ele fala de moléculas, é 6 vezes 10 a 23. Então aqui você teria 6 vezes 10 a 23. E aí você multiplica isso por 3. Por que eu multiplico por 3? Porque eu tenho 3 mol. Então aqui eu teria 6 vezes 10 a 23 multiplicado por 3. Só que a questão, ele está pedindo para isso aqui, ó. Ele está pedindo para 24,5. Aí você fala, então 24,5, que é o que ele quer, corresponde a o número de moléculas que a gente vai achar. Então a leitura é simples, isso aqui não vai mudar nunca. 2 vezes essa massa está para 3 vezes esse número de Avogadro. 24,5, que é o que ele quer, que é o que ele deu na verdade, e está para N, que é o que ele quer. Agora aqui você podia fazer assim, ó. Se você multiplicar 122,5 por 2, você vai achar 245. Que aí facilitou nossa vida aqui, ó. Aí você pode dividir isso aqui, você vai achar 10. Aí ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque aqui, ó, quem tá aqui, ó, 10 a 23, aqui é 10. Aqui vai ficar como então? Aqui vai ficar assim, ó. Se você quiser botar 10 com 10 a 23, aqui vai ficar 10 elevado a 22. Você tira um 10 daqui e um 10 de cá. Aí vai ficar simplesmente quem? 18 vezes 10 a 22. Que é a mesma coisa, porque repara, sua resposta está certa, acabou sua questão. Só que geralmente eles colocam em notação científica. E aí você precisa andar uma casinha para cá, uma casinha para a esquerda. E aí uma casinha para a esquerda vai aumentar uma casa do expoente. Então sua resposta está garantida, fechada, terminada sem maiores problemas. E aí você fechou mais uma questão tranquilamente. Massa molécula. Quer mais uma dessa? Então vamos fazer. Massa molécula de novo. Olha o que é que você tem para mim, ó. Qual a massa, ou o processo de fermentação, já estou acostumado a não usar esses textos, mas é bom você ler, que às vezes precisa.
O processo de fermentação para obtenção do etanol pode ser baseado na reação, blá blá blá. Tá aqui a reação. Qual a massa? Aí de novo, olha a pergunta. Qual a massa de C6H12O6? Então aqui você vai pegar esse cara, botar aqui em cima assim, ó, massa, M. É o que ele está falando aí. Para que haja produção de 1,5 por 10 a 23 moléculas de etanol. Quem é o etanol? Esse aqui, ó. Isso é um álcool. Até porque isso aqui é gás carbônico, jamais seria etanol. Então o que é que ele quer? Qual a massa? E aqui é moléculas. Você diz, e agora? Ele deu a massa e deu o número de moléculas. Então como é que eu faço? Você faz assim, ó. Qual é a massa dessa substância? A massa dessa substância é 180. E quantas moléculas tem aqui na equação? Aqui na equação, sabe quantas tem? 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aí tá vendo você? Que é tudo repetido. 2 vezes o valor. Então ali tá na equação, tá na cara. Aí você fala, e aí? E aí que você teria aqui, ó. Qual seria a massa? Que é o que ele está pedindo. Massa ele quer saber. Para quanto? Para quanto? Para quanto? 1,5 vezes 10 elevado a 23. E aí você teria sua resolução. O raciocínio é básico. Estequiometria é básica. Você está aprendendo. Agora o lance é a matemática, né? Aqui, por exemplo, dá para você fazer uma coisa bonita. Ó. Se você quiser cortar isso, 6 por 1,5 dá 4. Ficou fácil para você. E aí 10 a 23 com 10 a 23 já foi. Aí você fala, e aí o que eu posso fazer? 180 dividido por 4 dá 45. Então se aqui é 45 e aqui são 2, 45 dividido por 2 vai dar 22,5. Então vê o que a gente faz aqui, ó. 6 dividido por 1,5, 4. 10 a 23 por 10 a 23, já era. 180 por 4, 45. Se aqui são 2 e aqui é 45, 45 dividido por 2 vai dar 22,5. E aí, tome cuidado para você poder perceber se sua falha está mesmo na química ou se é a matemática. Porque às vezes o cara entende direitinho e aí a simplificação o cara erra, tal. Acaba errando o valor porque ele vacila na matemática, tá certo? Para você poder ficar tranquilo e despreocupar. Fica olhando assim para baixo, que o cachorro se mexe, ele está bem pertinho do tripé e aí daqui a pouco ele vai dar um pau aqui. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Pronto, porque senão você sabe como é, né? Mas tudo bem. Então agora vamos partir para a próxima. Ó, o químico francês Lavoisier, que a gente falou bastante sobre ele aí nas aulas sobre as leis ponderais, realizou série de experiências sobre a variação, blá blá blá, massa, reação, tchan 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 tchan, parará, parará. Olha, ele falou a equação não balanceada. Na verdade a equação já está balanceada, que às vezes acontece isso e o cara se passa, né? Aí você fica procurando como é que não está balanceada. Às vezes eles dão essas falhinhas, mas isso aí também não é motivo para você poder não fazer a sua questão. Esse cachorro se mexe pra caramba, viu? Mas vamos lá, o que é que nós temos aqui? Qual a massa de oxigênio? Então você vai chegar aqui, ó, massa, oxigênio está aqui, ó, massa de oxigênio, necessária para queimar 10 mol de magnésio. Magnésio, isso aqui não é magnésio, isso aqui é óxido de magnésio. Então, magnésio aqui, ó, magnésio, ele quer saber ou ele deu o mol. Mol, massa. Sua relação continua com massa, mas agora é com mol. E aí, como é que eu faço isso? Bote aqui, ó, mol, massa, mol, massa. E agora o que é que eu faço? Agora você faz assim, ó. A massa molar do oxigênio vale 32. Por que vale 32? Porque ela é 16. 16 vezes 2 dá 32. E aí como é que você faz então? Dá para você ser da minha frente? Claro, já saí para você poder ver seu negócio. Veja lá, ó. Repare que eu vou ler aqui agora ó, a equação. 2 mol, não precisa colocar mais nada. 2 mol, mol está aqui. O mol é esse númerozinho daqui, ó, é o coeficiente. 2 mol está para 32 gramas. 2 mol corresponde a 32. É o que eu estou lendo aqui. Esse é o mol e esse é a massa. Isso é a quantidade em mol, isso é a quantidade em massa. Então aqui é mol e aqui é massa. 2 corresponde a 32. Logo, 10, que é o que ele deu pra gente, 10 corresponde a qual massa? Aí ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque 10 dividido por 2 vai dar 5. E aí 5 vezes 32 vai dar exatamente quanto? 160. E aí você percebe que não tem mistério. Relação massa, mol. Massa, mol. Massa de oxigênio, mol de magnésio. A leitura é muito importante. A interpretação é que faz você acertar essas questões. Para você ficar, desculpa aí, tranquilo de boa, tá certo? Para você poder ficar na paz. Então vamos lá. Quer ver outra dessa? Vamos fazer outra. Eu fiz 2 de cada para você ficar tranquilo. Botando para lá,
E quando vem assim o cara fica doido, o cara acha que é uma questão difícil, que é não sei o que é química orgânica misturada, bobagem, besteira, quer ver? Nitração, reação orgânica, papapá. Só o texto, eu tô lendo assim o texto, mas você vai ler seu texto aí, na sua casa, tranquilo, e você vai perceber que é bobagem, é besteira, né? O cara fica na boa, fica na paz, sem estresse, e você vai resolvendo tudo tranquilamente. Você diz aqui, ó, preste bem atenção. Quantos mol de fenol, então fenol é esse aqui, ó, composto aromático com hidroxila ligada diretamente a ele. Então, nesse cara aqui, ó, mol, escreva aí, mol. Escreveu mol, beleza. Deve ser utilizado para reagir com 31,5 gramas de ácido nítrico, que é esse cara aqui, HNO3. 31, você bota aqui, ó, massa, mol, massa. Relação mol do fenol, massa do ácido. Então como é que eu faço? Leia a equação. Quantos mol tem aqui de fenol? Quantos mol tem aqui de fenol? 1 mol. Ah, como é que teria mais? Se viesse aqui, por exemplo, um 2 na frente, um 3, um 4. O número que vem na frente é o mol. Para reação orgânica, inorgânica, tanto faz. Você diz, então aqui seria 1 mol está para 3 vezes, aqui ó, o número 3 aqui, tá vendo? E a massa molar dele é quanto? 63. 1 mol corresponde a 3 vezes 63 gramas. Acabou. 1 mol corresponde a 3 vezes 63. Logo, qual seria o número de mol? Correspondente a 31,5, que é o que você quer saber. Aí você diz, então quer dizer que é só isso? É, a relação mol e massa. 1 mol está para 3 vezes 63,5. Qual deve ser o mol para 31,5? Não pode fazer diferente. Porque isso aqui é a leitura da equação, que às vezes o cara pega essa massa e bota em cima, faz uma bagunça danada. Leia a equação. 1 mol, 3 vezes o ácido vale 63. Qual é a massa, ou quantos mol? Está para 31,5, você resolve de boa, tranquilo, despreocupar de sua vida, rapaz. Você está aprendendo estequiometria. Você diz, meu Deus do céu. E é tão fácil assim? Essa é só a primeira de cálculos, viu? É a primeira aula. Vamos ver então aqui. Sim, mas agora sim. Você aprendeu a montar. Agora vamos calcular, né? Olha que coisa bonita tem aqui, ó. 63 por 31,5 dá 2. Aí aqui vai ficar quanto? 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ficar, se aqui é 1 e aqui são 6, seu número de mol vai ser 1 sobre 6. E pode dar quebrado? Pode. Geralmente ele dá quebrado. Mas aí, não digo nem geralmente, digo até meio a meio. Aí você diz, e aí? E aí você acabou de resolver mais uma questão. Continue assim, estamos na paz, no sossego, jogando duro, tranquilo e despreocupado de nossa vida. Vamos mais um aqui. A hematita é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Parará. Aí, ó a pergunta aqui agora. Qual o volume de CO? Entrou volume, viu? Entrou volume. COV. Volume. COV. Bota aí COV. Volume. Liberado, o que quer dizer CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Que ele dá para você aqui, ó. Que tem, dependendo da prova, você tem 2 valores para isso aqui. Na verdade, deveria ter um só. Mas como você está no Brasil, essa educação que eles fazem pra gente, realmente deixa a desejar pra caramba. Aqui você pode achar 2 valores que eu botei questões de vários tipos, certo? Vamos trabalhar com o valor que ele dá. O que ele deu é o que você vai trabalhar. 22,4. Bom, qual o volume de CO? V, volume na CNTP a partir de 40 gramas de hematita, que é essa substância aqui, ó. Essa aqui, hematita é essa aqui. 40 gramas é o que? Massa. Então o que é que nós temos? Massa, volume. E agora, qual é a massa dessa substância? A massa dessa, 160 gramas. 160. Está para quem? Esse volume, que vai ser 3 vezes o volume que é, ó, 22,4. 3 vezes 22,4. 3 vezes 22,4. Logo, 40 gramas, que é o que ele quer, 40 gramas, que é o que ele quer, corresponde ao volume que você vai achar. Tá fácil pra caramba, rapaz. Você vai matar, você vai ver, a gente vai fazer tantas questões, tantas que você vai ficar craque, você vai respirar estequiometria. Aí você diz, e agora, o que é que eu faço? Corta aqui, rapaz. Você, boa parte das questões dão para simplificar. 160 por 40 dá 4. Aí fechou. Aí você diz, e agora? Dá para dividir aqui também, ó. 22,4 por 4, que dá 5,6. E aí ficou somente quanto? 3 vezes 5,6. 3 vezes 5,6 dá 16,8.
Ah, mas se eu não souber matemática, se eu não souber simplificar, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí você tem que fazer na tora mesmo. Esse vezes esse, dividido por esse. É chato. O problema é como ele diz. Não é o assunto estequiometria, é a matemática que o cara vê se atrapalha. Você percebe que essas simplificações ajudam. Então, e eu que não sei simplificar, treine. Você tem as questões resolvidas, dê uma olhadinha, tente fazer sozinho que você consegue se superar. Pode ter certeza, eu confio em você. Você chega lá, é só tentar. Se não tentar, você nunca vai chegar. Então, tô contigo. Vamos ver agora a última desse bloco, para você poder ficar despreocupado. Depois você vai treinar na sua listinha, viu? Aí você tem... Depois eu lhe falo mais sobre essa listinha, para você ficar tranquilo. O principal componente da cal é o óxido de cálcio, a produção de CaO, blá, 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 blá. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Qual a massa de CaCO3? A gente vai repetir tanto que você vai dormir pensando nisso. Massa, 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 M, bota aí, M, que deve ser utilizada para produzir 11,2 litros. 11,2 litros de CO2. Então, massa 11,2. Massa, volume. Massa 11,2. Massa, volume. Massa, volume. Você diz, então como é que eu faço isso? Bom, massa, volume. Massa, você já viu que é massa, volume. Beleza. E aí? 100 gramas, que é a massa dessa substância. 100 gramas, que é a massa, corresponde a 22,4 litros, que é o volume dessa substância. 100 corresponde a 22,4. Já está dado para você. Logo, qual é a massa para produzir 11,2? Para produzir 11,2. Agora aqui é fácil, porque aqui você faz, ó, dividiu 22,4 por 11,2 dá quanto? 2. Ou podia usar a lei das proporções. Você chega aqui, ó. Se aqui é 22,4 e aqui é metade, então a metade de 100 é quanto? 50 gramas. E aí você vai chegando ao fim, você vai conseguindo matar. E agora o que é que você tem que fazer? Você tem uma listinha com mais questões sobre o assunto, gabaritada, comentada, você tenta fazer antes sozinho e depois você dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai matar. Parabéns por mais uma aula, por mais um encontro, porque aqui ó, apareceu tela preta. Tela preta quer dizer, já foi. E aí você vai jogando duro, tranquilo, despreocupado da vida, muito rock and roll pra você. E agora você treina, depois você assiste outra aula. É uma coisa que eu tenho que lhe falar sempre. Não vá para a aula seguinte sem treinar essa primeira, para você poder ficar no craque, para você ver se você ainda está com algum problema ou não. E aí a gente vai conseguir sanar até a próxima aula. Valeu, que eu vou sair aqui, eu saio assim de fininho, botando aqui o nosso símbolo do rock and roll. Quero ver você. Valeu, amigo!